está no ar o Acupuntura e Você, um programa focado em saúde e em bem-estar. E hoje eu trago um convidado especial para falar de acupuntura, que é Marcos Salgado. Ele é coordenador do Ambulatório do SUS de Tratamento à Dor, especialista em acupuntura, professor de neuroanatomia e de anatomia. Marcos, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, seja super bem-vindo. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, Karine. Marcos, para os nossos telespectadores que não conhecem a acupuntura ou que ainda não têm todas as informações, você é coordenador de um ambulatório de acupuntura que faz parte do projeto Viver Bem, no município de Franco da Rocha. A Organização Mundial de Saúde já reconhece a acupuntura como um tratamento auxiliar de diversos tipos, tanto na questão de dor, como enxaquecas, gastrites e outras. Pode falar um pouco sobre esse seu ambulatório no SUS, como é que ele funciona? Claro. Bom, eu já sou acupunturista há alguns anos e a coisa começou mais ou menos assim. Eu atendi uma vez o prefeito, né, que ia para uma reunião e estava com uma lombalgia. Eu atendi e nesse atendimento, como ele melhorou, a gente começou a conversar e eu propus, que tal fazer um ambulatório na cidade, atender a acupuntura pelo SUS? Porque o Ministério da Saúde já preconiza, né, as práticas integrativas. Ele gostou da ideia, é muito jovem, o prefeito Kiko, lá em Franco da Rocha, e ele bancou a ideia, assim, vamos fazer. Aí pela Secretaria de Saúde, com a secretária a Lorena, a gente iniciou o projeto de atendimento para a população. No começo foi meio... Claro, se existe uma reação natural, né, umas torcidas de nariz da equipe médica, mas aos poucos a gente foi ganhando a confiança Da população. Da população, uma inclusive aceitação. dos médicos das unidades de saúde. E esse projeto, Viver Bem, ele é um projeto um pouco mais amplo que a acupuntura, né? Esse projeto ele tem hoje, né, incluído nele, yoga, pilates, reiki. Que legal. E também... diversas práticas integrativas. Atividades físicas, e vai se ampliar mais ainda esse projeto. A acupuntura, por ser prática um pouquinho mais invasiva, então a gente montou esse ambulatório, né? Esse ambulatório foi montado lá dentro de um lugar muito bonito, chama Praça da Saúde, e é um lugar bem arborizado, bem gostoso. O próprio nome já é... Isso. convidativo. Ele tem um parque municipal no fundo, então o local em si, por si só já é muito, muito gostoso, já inspira realmente saúde. E aí a gente começou com esse projeto. Como no momento só eu atendo a acupuntura, então é óbvio que tem uma demanda bem grande, né? E hoje nós ganhamos muito a confiança dos médicos de todas as unidades de saúde. Então eles fazem o encaminhamento médico e os pacientes vêm encaminhados por um sistema de regulação até começar a ser atendido. Que legal. E começou pequenininho e hoje ganhou a confiança e o apoio total da população. Legal. E quantos pacientes são atendidos em média nesse ambulatório? Pois é, nós temos um diferencial de tratamento, depois a gente vai falar sobre a questão diária, mas em média nós falamos em atendimento, não só em paciente, né? Sim. A gente faz em média de 300 a 400 atendimentos mês. Uau! Isso dá em média 100 pacientes por semana. E vocês observam que com a prática da acupuntura houve uma redução no consumo de medicação? Isso é inevitável, né? Tanto que já faz alguns anos, 3 anos começou esse projeto, já faz de um ano para cá a gente resolveu aplicar uma pesquisa de satisfação, tá? Então essa pesquisa tem um corte lá desde idade, sexo, motivo da consulta, e uma das perguntas é se houve a redução de dor durante e após o tratamento, após o término do tratamento. Logo nós vamos estar tabulando tudo isso, mas de momento eu já posso afirmar sem sombra de dúvidas que de 80% a 90% dos pacientes afirmam que ou reduziram muito o uso de analgésicos ou deixaram de tomar depois do tratamento. Sensacional. Nós estamos falando de analgésico porque lá especificamente a gente trabalha com dor,
né? Então é um ambulatório que trata especificamente dor. É óbvio que a acupuntura não trata só dor. E Ela é bem abrangente. Claro, a gente tem essa visão ocidental de achar que uma coisa não tem relação com a outra. Ah, eu tenho depressão, né? Ah, eu tenho dor, mas eu também tenho depressão. Posso tratar a depressão depois de tratar a dor? Porque as pessoas separam. A nossa cultura claro, não tem essa visão de que a acupuntura pode trabalhar o físico, o emocional e o psicológico. Ninguém tem essa visão. Então é como se o emocional está desconectado do físico, que está desconectado do mental, que está desconectado da vida cotidiana do paciente. E sendo que, na verdade, o que acontece é exatamente isso. Apesar de ser um ambulatório focado para a dor, né, que a gente trabalha com a acupuntura distal lá, que é um método que depois a gente fala um pouquinho sobre isso, muitos pacientes que vêm tratar dor referem logo na segunda sessão: nossa, eu dormi melhor, nossa, eu estava muito estressado, muito ansioso, e depois da sessão, além de ter melhorado a dor, também fiquei mais relaxado, mais calmo. E a gente sabe também que o paciente que sente uma dor contínua, ele vai acabar ficando deprimido por conta dessas... Claro, exatamente desse isso. sofrimento. Né? Um paciente que tem uma dor contínua, como que ele relaxa? Como que ele pode falar que tem que sentir alegria? Como que ele dorme? Com dor não dá para ser feliz, né? Então, eu tenho problemas emocionais, tenho problema no casamento por conta da dor. Claro, porque tudo isso é uma coisa integrada. E você falou para mim que, possivelmente, nesse projeto é o único local na América Latina onde a gente tem aí uma boa prática de acupuntura diária aí nos pacientes. Seria isso? Sim. E, na verdade, é uma suposição minha, mas eu acho que é uma suposição que é correta. Porque na China, você tem os hospitais públicos, né, que fazem acupuntura, e na China a prática da acupuntura ela é diária. Quer dizer, no Ocidente, e principalmente no Brasil, porque eu não sei, razões econômicas, sim, se começou a criar a ideia de que a acupuntura tem que ser feita uma vez por semana. Então isso se aplica à fisioterapia, muitas vezes se aplica à acupuntura, se aplica a outras práticas. Mas eu acho que tem isso mais a ver com a questão econômica, né, para não ficar pesado para o cliente pagar a sessão todos os dias, do que com a questão do tratamento em si. Quando, na verdade, a gente sabe que a acupuntura pode, em alguns casos, deve ser diária, né? Um desequilíbrio, ele não vai desaparecer por conta de ser de uma sessão para outra. E se tem esse intervalo de uma semana, pode ser suficientemente longo demais para o problema voltar como se estivesse voltando da estaca zero. Ou demorar, em alguns casos não volta a estaca zero. Mas, por exemplo, demorar muito mais o resultado. Então, quando a gente começou esse projeto, era assim. Então, a gente atendia 20 pacientes de manhã, no dia seguinte mais 20 pacientes. E eu comecei a perceber isso, que na semana seguinte, esse paciente que veio a primeira sessão na semana passada, ele voltava quase com a mesma dor. E demorava muito mais. Então, nós tivemos uma conversa, fizemos alguns estudos e, por questão de tentativa e de erro e acerto, assim, vamos testar. Foram ajustando. Então, a gente começou a fazer da seguinte maneira: a gente assume um grupo, e esse grupo, quando a gente assume, ele fica com a gente 2 semanas. E os pacientes vêm diariamente. E isso provou que a gente estava certo. Né? Porque o paciente, no dia seguinte, ele volta com menos dor do que na primeira sessão. E no terceiro dia, menos ainda. E, em alguns casos, alguns pacientes com 5 sessões, a gente já dá alta. Uau, muito bom. E alguns vão até o final. Mas é diariamente, o paciente vem diariamente. Legal. E a gente fala que é um modelo chinês porque eu duvido que haja outro lugar aqui no Brasil, ou até na América Latina, em que disponibiliza ainda mais por hospital público esse tratamento diário. Muito bom. E me diz uma coisa, muitas pessoas não têm o conhecimento em relação a como que a acupuntura age no nosso organismo. Algumas pessoas perguntam se existe medicação nas agulhas. Como é que isso, como é que uma agulha pode estar tratando uma dor sem medicação? Isso. Você pode explicar um pouquinho? Claro, inclusive essa pergunta que... É clássica, né? Essa que você falou é clássica. Tem paciente que depois que a gente insere a agulha e testa e fala, bom, movimenta o local de dor agora, o paciente faz assim, aí ele olha com aquela cara de surpresa, isso é bruxaria? Isso é magia?
tem medicação na agulha, né? Como é que essa dor desapareceu? Como que eu essa tô dor com ela há desapareceu? muito tempo. Exato, há anos que eu sou cliente de hospital, eu vou todo dia no hospital, estou tomando medicações fortes e nada resolve. Então, existe muita surpresa porque a acupuntura ainda é desconhecida no Brasil, né? A gente pode falar que não, ela já está bem mais popularizada, sim, mas em relação se a gente faz a distribuição geográfica do país, mais quantidade de população. Sim, o país é muito grande. A gente poderia dizer que a acupuntura é muito desconhecida ainda, né? Então, existe sim essa crença de que a acupuntura tem medicação que vai na agulha e essas coisas. Mas assim, como que a acupuntura age? Aí também tem diversas teorias, né, Karine? A gente tem uma teoria que, inclusive, foi a que a ciência passou a admitir e a aceitar a acupuntura por conta disso. Então, seria o seguinte, que ao inserir a agulha num ponto doloroso, a agulha gera um estímulo lesivo. E esse estímulo vai pela via sensitiva, né, pela via nervosa. O cérebro reconhece que está tendo uma lesão naquele local e manda para lá como resposta endorfinas, né? E aí, por isso que se alivia a dor. Então, essa é uma via de explicação, né? Principalmente para quem trabalha com a medicina tradicional chinesa, que coloca agulhas em pontos de dor. Então, o paciente tem dor no pescoço, eu vou inserir a agulha no pescoço. O paciente tem dor na coluna, as agulhas serão inseridas na coluna. Seria e assim, uma acupuntura local. Uma acupuntura local. Dentro dessa lógica, está perfeito isso, porque ela segue, inclusive, e demonstra que faz esse sentido de que o cérebro entende e manda endorfinas para lá. Com a acupuntura que eu trabalho, isso já fica bastante comprometido, essa teoria. Que é a acupuntura distal. Isso. Ou seja, ela não a gente jamais, muito raramente, não vou dizer que em alguns casos, assim, é mais porque o paciente ele acha estranho. Acha estranho e praticamente pede para colocar. Então a gente coloca uma agulhinha ali para, né? Mas raríssimas vezes a gente utiliza ponto local. 99,9,9 a gente vai utilizar pontos mais distantes do local da dor. E aí fica bastante interessante, porque se o paciente tem... Vou dar um exemplo. O paciente chega com uma dor no pescoço e também tem uma dor no punho. Aliás, o paciente tem uma dor no pescoço e também tem uma dor no tornozelo, que é mais distante ainda. Sim. E de repente eu insiro algumas agulhas no punho, que não tem nada a ver com nenhuma das áreas de dor, teoricamente. E o paciente olha para mim e diz assim, como assim? O meu problema está aqui, né? Passou a dor no meu pescoço e também passou a dor no meu tornozelo. Então, quando eu digo que desde esse ponto de vista, né, desde essa forma que a gente faz, coloca em xeque essa teoria, é em função disso, né? Como tão explicar, então, né? Exatamente. Pela teoria anterior. Exatamente. Bom, nosso papo está super interessante, mas a gente vai fazer um pequeno comercial e volta já já. Se você está interessado, fique ligado que a gente volta em breve.